Boas pessoal, daqui Rato e hoje trago um vídeo de opinião em relação a periféricos gaming e quais é que para mim, na minha opinião e com base na minha experiência, quais é que eu acho mais importantes por ordem de prioridade, por assim dizer. Lembrando que isto é 100% opinião, ok? Portanto, é natural que outras pessoas se sintam de outra forma em relação aos periféricos. Bom, mas de qualquer forma, fica só aqui a minha visão em relação ao assunto. Ora bom, como alguns de vocês já devem saber, provavelmente durante muitos anos eu fui jogador quase exclusivamente de console e quando comecei a virar mais para o PC como plataforma de jogos, os meus periféricos eram relativamente básicos, como a grande maioria das pessoas que não são gamers, ok? E portanto a minha visão é com base na minha experiência, conforme fui melhorando ligeiramente os meus periféricos, lembrando que não tenho um único que seja propriamente topo de gama, ok? Mas sei o que é vir de algo extremamente básico para algo menos básico, por assim dizer. Mas antes disso eu gostava de dizer como é que eu vejo os periféricos gaming nos casos mais extremos, tendo em conta que estamos numa época onde existe um marketing tão agressivo nessa área que às vezes é difícil distinguir o trigo do joio. Sendo que é possível gastar apenas num rato e num teclado, ou mesmo que é possível gastar num computador completo. Estou a falar de casos muito extremos, mas sim, é possível. E nesse caso, nos periféricos, nesses casos mais extremos, como eu vejo, primeiro separo aquilo que é simplesmente aumentar a nossa satisfação enquanto jogamos e aquilo que é obter melhores resultados enquanto jogamos, sentirmos que estamos realmente a jogar melhor por causa dos periféricos. E na parte da satisfação aí não há como avaliar minimamente, ok? É natural que se tivermos algo melhor, nos vamos sentir melhor, vamos sentir mais conforto ao utilizar, seja o que for que estivermos a utilizar, por ser algo melhor, mas nem sempre traz resultados. Agora, claro que é legítimo alguém comprar alguma coisa simplesmente pela satisfação. É a mesma coisa que comprar um carro que custa 200 mil euros. À partida, se cumprirmos as regras de trânsito, vamos chegar ao supermercado ao mesmo tempo, ok? É mais uma questão de satisfação e é perfeitamente compreensível. Toda a gente faz isso em alguma coisa na vida, ok? É tranquilo. Mas o que eu acho é que às vezes se passa um bocado a falsa sensação que os nossos resultados a jogar vão sempre melhorar se gastarmos mais e mais e mais. E em muitos casos, não todos, eu acho que isso é um bocado uma palhaçada. E eu vou explicar porquê. Se o motivo que está por trás da compra for ter mais desempenho, ter mais performance, não estou a falar de performance de FPS, estou a falar da nossa performance enquanto gamers, aumentar. E para isso eu vou dar um exemplo. Existem de facto periféricos que vão dar ligeira vantagem, ok? Teclados que reagem mais rápido, ratos com um input lag super baixo e tudo mais. Tudo conta. O problema é, se formos realistas, para isso dou, por exemplo, o caso de, vamos imaginar, um carro de Fórmula 1. Quem acompanha minimamente a Fórmula 1 já deve ter reparado que atualmente o carro conta mais de metade, ok? Um piloto, se for muito bom, se não tiver um carro à altura, muito dificilmente chegará ao pódio. E eu vejo os periféricos dessa forma. Agora o truque é, alguém que nunca tenha conduzido um carro de Fórmula 1, que nunca tenha conduzido em pista sequer, alguém que conduziu um Fiat Uno a vida toda, se calhar vai pegar num carro de Fórmula 1, seja ele qual for, e para essa pessoa todos os carros vão parecer iguais, porque os carros estão muito acima daquilo que a pessoa consegue fazer. Na Fórmula 1 interessa porque os pilotos estão preparados para tirar 100% de partido do carro, para levar o carro ao extremo, portanto se esse extremo aumentar ligeiramente, o resultado vai aumentar ligeiramente. Mas para alguém que nunca tenha conduzido um carro Fórmula 1, até o mais fraco vai parecer uma coisa astronómica, ok? E se calhar vai ter o mesmo resultado andando com o mais fraco ou com o melhor. Possivelmente acaba enfaixado nos pneus. Bem, whatever. E eu acredito que para mais de metade dos gamers é isso que acontece. E digo mais de metade porque eu sei que existem gamers profissionais que têm uma reação quase mais rápida que o meu próprio pensamento, eu sei. Mas isso é uma minoria e não a maioria. Para a grande maioria de nós ter um teclado em que é preciso carregar menos 0.25mm na tecla para reagir, isso na prática provavelmente não vai trazer benefício nenhum, não porque o periférico não é diferente, é sim diferente e tecnicamente tem uma vantagem, mas a nossa limitação humana vai fazer com que não vamos tirar partido dessa vantagem. Acho que me estou a fazer entender, mais ou menos. Ainda assim, não se pode tirar o mérito e dizer que algo que é superior é igual. E o exemplo que eu quero dar aqui, ou melhor, a minha visão que eu quero dar aqui é exatamente naqueles casos onde se parte de algo super básico, e nesse caso, usando a mesma analogia dos carros, quem passa de um Fiat Punto para um Toyota Supra, mas não para um de Fórmula 1, ok? Neste caso, o equivalente nos periféricos seria passar de um rato de 5 euros
para um que custe 20 ou 30. E nesse caso, na minha experiência, quais é que foram os mais importantes? Em primeiro lugar, aquele que eu vi que tem mais resultados imediatos é, sem sombra de dúvida, o rato. Para mim, ok? Eu sei que não sou o único a pensar assim, mas sei também que para outras pessoas vai ser diferente. Mas o rato, eu sei o que é jogar no rato super básico, eu sei o que é passar para algo ligeiramente melhor e aumenta tanto o nosso desempenho a jogar, como a satisfação de jogar. Para mim, se alguém perguntasse, com base na tua experiência, eu só posso fazer um upgrade nos periféricos neste momento. Não posso fazer mais. Por onde é que achas que devo começar? Tendo em conta que tudo que eu tenho é básico. Bem, eu não estou dentro do teu corpo e da tua mente, mas com base na minha experiência eu começaria pelo rato. Para mim foi de longe o que mais diferença fez. Então, e depois do rato? É traiçoeiro. Se fosse há muitos anos atrás, uns 10, 15, eu possivelmente iria dizer o monitor. Porque havia monitores muito maus. Quando os primeiros, depois do CRT, os primeiros monitores TFT e LCD, havia alguns que eram tão maus em termos de tempo de resposta que tudo que víamos eram manchas com o movimento, ok? Atualmente mesmo um mau monitor, entre aspas, não é tão bom como o melhor, naturalmente, não tirando do mérito que é melhor, mas dá mais ou menos para começar a jogar, ok? Eu sei que alguns de vocês que entraram nisto há pouco tempo vão dizer, como é que é possível estás a comparar um monitor de 144 Hz com 1 milissegundo e não sei o quê, onde de entrada não é esse o propósito. Eu sei que sim, eu só estou a referir mesmo há muitos anos atrás, onde podíamos ter um monitor onde era desconfortável jogar. Às vezes até podia criar um certo enjoo porque era um desfoque enorme, ok? Atualmente isso não acontece tanto. E portanto, na minha opinião, à data de hoje, eu creio que a segunda coisa mais importante, assumindo que temos um monitor minimamente razoável, ali entre 100 a 150 euros, para mim em segundo lugar vem o áudio. E mais uma vez frisando que eu estou a fazer comparação com algo super básico. Se tivermos um áudio muito mau, quer venha da placa de som ou dos headphones, vai acontecer uma de duas coisas, no mínimo, se não mesmo as duas. A primeira é uma má separação do áudio da esquerda e da direita, o que torna a percepção direcional do áudio muito má, e eu já experimentei isso, é muito mau. E tão importante como isso é um sistema de áudio que consiga no mínimo separar com a mínima fiabilidade as diferentes frequências, ok? E na minha opinião, atualmente é possível comprar uns headphones que sejam assim terrivelmente maus, mas é mais difícil conseguir fazer isso com o monitor hoje em dia. Eu creio que hoje é possível corrermos o risco de comprar uns headphones, estamos a falar de coisas muito baratas, ok? Onde sejam realmente muito maus nesse aspecto, mas um monitor é difícil comprar um monitor que se diga assim, é impossível de jogar. Podes comprar um que se diga, isto não é grande coisa, mas quase impossível, não parece. Nos headphones eu acho que isso ainda acontece um bocadinho. Portanto, em segundo lugar para mim vem o áudio. Em terceiro vem a imagem, naquilo que faz maior diferença no imediato. E lamento informar a alguns entusiastas, mas para mim o teclado é a coisa menos importante. Tudo bem que pode criar mais satisfação ou mais conforto, mas de todos os que eu experimentei, incluindo alguns muito antes de eu ter o canal no YouTube, eu nunca senti que nenhum me desse aquela sensação de ok, eu agora consigo jogar muito melhor. Não. Com o rato sim, com o rato isso acontece. Eu se pegar num rato de 5 euros eu não consigo jogar, mas se eu comprar um teclado de 5 euros, desde que esteja a funcionar bem, eu consigo jogar. É exatamente a mesma coisa? Não, mas consigo, com qualquer teclado. Estou a falar de teclados normais de desktop, ok? Computadores portáteis é outra história. E portanto, resumindo, na minha forma de ver, com base na minha experiência de ir evoluindo ligeiramente em termos periféricos, em primeiro lugar vem o rato, em segundo o áudio, em terceiro a imagem e só por último o teclado. Lembrando mais uma vez que eu estou a falar de passarmos para algo extremamente rudimentar para algo ligeiramente melhor. Se estivermos a comparar algo que seja médio bom para algo muito bom, a minha opinião se calhar vai mudar aí, principalmente em relação entre áudio e imagem. Neste caso, possivelmente, o monitor viria primeiro que o sistema de som. Eu gostaria de saber qual é a vossa opinião em relação a isto, de ver se há alguém que por acaso sinta exatamente o contrário de mim, onde praticamente qualquer rato serve, mas o teclado é algo super importante, aliás, o mais importante de tudo. Porque eu não vou contrariar, obviamente, isto é 100% de experiência pessoal, mas gostaria de saber se há alguém assim mesmo só por curiosidade. Ok? Bandidolas, era só isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e já sabem, se tiverem gostado carreguem gosto, se não gostaram não gosto, subscrevam e até à próxima. Fui!